Um pouco antes de entrar no ar, uma fonte me ligou, pessoas próximas, como é que é do Hernan? Conversei com pessoas próximas, a situação dele realmente não está boa, começa a balançar. Eu perguntei agora, né, se ele balançava alguma coisa, a resposta foi 12 jogos, uma vitória. Realmente a situação dele começa a ficar complicada. Isso é informação, tá? Domingo, é claro que não dá para a gente cravar, vai ser demitido se perder domingo. Isso jamais eu cravaria. Ainda mais, né, com Augusto Melo como presidente, que você não pode cravar nada. É uma lei hoje em dia para o jornalista. Agora, que a situação dele começa a ferver, começa. E só que, minha opinião, já que você perguntou, né, o nome se dá para colocar na conta dele, alguma coisa assim, né? Muda bastante o esquema, os jogadores acabam. Até me passaram isso dentro do clube, que os jogadores às vezes começam a perder confiança com tanta mudança de esquema, mas eu acho que é mais desculpa de atleta do que fato, né? Porque o Corinthians tem realmente perdido muitos jogos por qualidade técnica, por questões individuais. O gol do Juventude ontem, o André Ramalho espirrou uma bola para o meio, o André Ramalho ontem que não fez uma boa partida, que é um dos poucos que se salva aí no elenco do Corinthians. O Hugo, se a gente for olhar o lance do gol, o Hugo ficou meio indeciso também no primeiro gol do Juventude. Né? No segundo gol, acho que não houve falha, porque o Bosa bateu bem, né? Bateu rasteiro, é sempre difícil para qualquer goleiro. Mas no lance do primeiro gol ele ficou meio indeciso. Então você pode colocar ali. O Mateuzinho também dormiu na jogada, não acompanhou o Carrídio. Foi uma sequência ali, né, de erros individuais. Então, eu acredito que não dá para colocar muito a culpa no Ramon Dias. Para mim, é diretoria, elenco e depois vem o Ramon. Tem essa sequência aí, viu, Doni? Lembrando que está acontecendo o processo de impeachment do presidente, a gente está acompanhando, mas não tem mais informações sobre isso ainda, né, Samir? Não, ainda não. Agora é aguardar, né, para a gente ver o que o Romeu Tuma vai, né, vai responder e para a gente entender esse processo, né? Então é uma coisa que, mas em breve já teremos novidade. Na semana que vem, o Augusto Melo vai ter que enviar um relatório, né, para se defender e aí a gente vai, né, vai ver o que o Romeu Tuma vai fazer, né? Se ele vai acatar, enfim, se levar para o conselho, vai ter a votação. O processo é aquele que a gente já sabe, né? Até chegar a uma Assembleia Geral para que os sócios venham votar a favor ou não do impeachment, Domi. Ô Danilo, o Walter Vieira tá falando aqui, ó, 8 meses com falta de sorte, carinhas dando risada. Não Oito dá pra. meses não dá para falar, né? Que é falta de sorte por 8 meses. O Corinthians ele seguiu bravamente um roteiro para estar onde está hoje. Nada é por acaso. A começar por quando o Augusto assumiu, ele segurou um técnico que ele não gostaria que ficasse, claramente não era o técnico que ele gostava, demorou, trocou, gasta o que não pode, atrasa salário, perde jogador como o Rojas por atraso de salário, tem conta bloqueada, continua contratando, tem questões internas do CT também, o Samir sabe bem, jogador que não se sente à vontade porque tem gente que não devia estar lá, que gente que devia estar no hotel e não devia estar no hotel, pessoas que começam a frequentar a concentração do Corinthians que os jogadores não entendem. Então você tem problema estrutural, problema financeiro, problema de organização, é muito problema. E o Corinthians hoje ele está resistindo e ele tem o que tem hoje pelo tamanho que ele já alcançou, pela sua torcida e pela história que tem. Porque pela gestão atual e pelo jeito que ele é gerido, ele merece estar onde está, que é lutando para não cair. Porque é muito ruim a gestão do Corinthians, é erro atrás de erro. E não dá para falar que é sem querer, que é sorte, que é azar. O que dá para a gente falar para sorte aqui é, bom, o Corinthians deu sorte, entre aspas, aí de pegar o Juventude, que dos adversários possíveis era o mais acessível, porque tem Atlético Paranaense é mais forte, o Vasco está num momento melhor, Bahia, Flamengo, não preciso falar, e São Paulo, Atlético Mineiro também não. Então a bolinha colaborou. E ainda assim, o Corinthians acabou derrotado. Lembrando, o salário do Coronado, praticamente sozinho, paga toda a folha salarial de Juventude. É impressionante, né? 10 vezes maior a folha salarial do Corinthians comparado com o Juventude. Agora, PVC, o Samir falou, né, que na opinião dele é primeiro diretoria.
mas, ao mesmo tempo, começa uma pressão no Ramon Dias, que também não ajuda nesse momento, né? Não, porque o problema todo, e vou voltar a um ponto, ontem alguém falou isso para mim, que tem toda a razão, vou me apoderar do argumento. Por que se discutiu SAF no Brasil? Por uma série de razões, né? Eu vivo dizendo que SAF não é para ser um prefixo de safar-se. Mas muita gente adotou a SAF por causa de se safar financeiramente. Mas um dos argumentos da criação do projeto da SAF era acabar com a política de clube. Ou tirar a influência da política de clube da vida cotidiana do clube. O que acontece com a vida cotidiana de clube? Como é que é a prática disso? Todo mundo sabe que a culpa não é do Ramon Dias. Todo mundo sabe que a culpa é da diretoria, que foi atrasando decisões, contratando no decorrer do ano, montando times e depois outros times e depois outros times. Perdeu 3 goleiros para conseguir achar um por sorte, que é o Hugo Souza. E aí um dia o cara entra na sala do Augusto Melo e fala assim: Augusto, pô, não é possível, cara, o time não ganha de ninguém. Aí o cara fala: o técnico é uma porcaria, o técnico tomou uma decisão errada ontem, o técnico vai tomar uma decisão errada e certa. Aí o presidente, pressionado, que sabe que a culpa não é do técnico, é dele, mas precisa dar satisfação pro cara que bateu na porta. Aí o cara fala assim: demite o técnico, porque aí eu dou uma satisfação para a comunidade e pro cara que bateu na porta. Então, isso gera um problema depois do problema. Em vez de você consertar ou resolver o problema, você cria um outro problema para parecer que está tentando resolver o anterior. É claro que não tem que demitir o Ramon Dias. Você vai demitir o Ramon Dias, vai ter o 4º técnico do Corinthians no ano. É óbvio que não. Óbvio que o menos culpado, e não é que não tenha, não é que não tome decisões erradas, não é que não faça coisas erradas. Uma decisão errada pode ter sido contratar o Ramon Dias. Porque quem contratou? Demite quem contrata. Agora tem que seguir um trabalho que tem um mínimo de consistência, porque consistência não é dar um susto no vestiário. Bum! Vamos ver se os caras jogam agora. Não é assim que funciona. Aliás, né, Domi? Aliás, contratou o Ramon Dias sem convicção nenhuma, né? O Ramon Dias ficou em stand-by mais de uma semana. E o Corinthians ficou tentando o Carille. Depois, por conta de uma pressão nas redes sociais, o Corinthians recua em relação ao Carille. O Carille teve uma rejeição muito grande, porque o presidente do Corinthians é o Twitter, né? O antigo Twitter. Ali, na verdade, é quem manda no Corinthians hoje, principalmente com o Augusto. Não que com o Duílio não era assim, porque a gente vai lembrar também que o Duílio havia fechado, apalavrado com o Roger Machado, e por conta da pressão da torcida no Twitter, recuou e depois fechou com o Luxemburgo. Isso acontece com vários dirigentes, mas no Corinthians, na gestão do Augusto, há um exagero. Então, o Ramon Dias foi contratado sem convicção nenhuma. Ficou em stand-by mais de uma semana, a ponto do Carille ter avisado no Santos que o Corinthians pagaria a multa. E, na verdade, ele foi confiar no Augusto, né? E acabou ficando queimado na Vila Belmiro. E por isso, o Ramon Dias hoje já não agrada tanto Augusto Melo e companhia, porque, na verdade, contrataram o treinador argentino sem convicção nenhuma. E aí tem jogo em casa no domingo contra o Flamengo, considerado final de campeonato, hein? O próprio Gustavo Henrique falou isso, é o jogo mais importante do ano. Como estão sendo todos, ele ponderou, Samir. Mas realmente, esse contra o Flamengo tem outro patamar, né, de importância. E o time não joga bem. Vai depender mais do Flamengo, né? Não sei se o Danilo, não sei se vocês têm informação em relação a como vem o Flamengo, se vai jogar com o time titular ou não, mas a esperança é o Flamengo vir desfalcado. Apesar que todo mundo anunciava que o Juventude viria para o jogo com 13 desfalques. Claro que não seriam 13 jogadores titulares do Juventude, mas mesmo assim o Corinthians não conseguiu desempenhar um bom futebol. Também não dá para ficar se apegando nisso. Agora, o que eu apurei em relação às organizadas é que se o Corinthians perder nesse domingo para o Flamengo, a cobrança vai ser muito forte mesmo.
pelo que eu apurei no meio deles, eles são contra o impeachment, mas estão realmente no limite, né, em relação a tudo, e dá até medo, né? Tomara que não aconteça nenhum tipo de violência, mas vai ser uma cobrança muito forte se o Corinthians perder para o Flamengo domingo, resultado que, né, convenhamos, né, não é nem um pouco difícil de acontecer. Pois é, Samir, Mesmo o faz Flamengo sentido reserva essa é normal, questão. né? Mesmo que fosse reserva, seria normal o Flamengo ganhar do Corinthians. O Flamengo reserva tem um time mais ajeitado e melhor tecnicamente do que o Corinthians titular. Não seria algo que você ia olhar e falar, meu Deus. Então, a pressão para esse jogo especificamente. Aliás, o Ramon falou na coletiva, né? Temos uma final no domingo. Eu falei, nossa, mas uma final no domingo? Eu também achei meio estranho esse jeito de se referir a esse jogo. Pois é, e por isso que não faz sentido essa pressão, né, Samir, que você apurou, porque deixar para pressionar o time depois de 11 jogos sem vitória, justamente contra um dos melhores elencos do campeonato, faz sentido para você? Acho que entrou o desespero, né? E uma coisa que eu não falei dessa apuração é que essa pressão já chegou no elenco. Eu conversei com uma pessoa do clube agora, né, antes de entrar no ar, e ela me disse que os jogadores já estavam sabendo que o recado já havia sido passado já. Então tipo aquele recado, ó, se perder domingo, né? Não sei exatamente como é que foi, né, o teor da conversa, mas hoje, né, existe ali, né, pessoas de organizada que trabalham no clube, inclusive. Então esse recado chega fácil e chega rápido. E chegou o elenco. Isso aí gera uma pressão até maior, né, Domi, em relação ao jogo de domingo. E os jogadores do Corinthians, né, eu conversava com uma pessoa, ela falava assim para mim, Samir, os jogadores lá de dentro, tá? Os jogadores são jogadores novos, eles não entenderam ainda muito o que é Corinthians, eles não sabem, né, o que pode acontecer se o Corinthians for rebaixado, por exemplo, para a Série B. Muito jogador, né, não imagina que não vai conseguir continuar no clube no ano que vem. Então, assim, muita gente, igual o PVC falou, os reforços foram 7 reforços que estrearam, né, em pouco mais de um mês. Os jogadores ainda não entendem muito bem o que é Corinthians, e o recado está dado, né, e domingo, né, tomara que o Corinthians, até que o Corinthians não perca, porque a gente não sabe, né, que tipo de cobrança vai ser essa exatamente, viu, Domi? Mas, PVC, faz uma recapitulação aqui com a gente. O Corinthians está num momento turbulento, fora de campo há muito tempo já, vem numa sequência sem conseguir vencer e, assim, tirando alguns jogos, como o Samir falou, contra o Fortaleza, não tá jogando bem, e aí faz um jogo contra um time que é um dos melhores do campeonato e a torcida faz essa pressão em cima dos jogadores. Qual a chance disso dar certo? Eu acho que a torcida vai ter uma pressão em cima dos jogadores se não ganhar, que é depois. Porque isso que eu falei. Neoquímica Arena. Você não falou que mandou recado, Samir? Que os caras mandaram Não, recado? sim. O recado, na verdade, as duas coisas estão certas. O recado foi dado já agora, mas o recado foi esse daí. Se perder domingo. Então, realmente, rola uma pressão já antes do jogo, né? Chamando, se o Corinthians não ganhar, olê, olê, olá. É isso aqui. Só que na Neoquímica Arena, você vai entrar na Neoquímica Arena e vai ouvir Corinthians, 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 Corinthians. No apito final é que muda. No apito final é que muda. Gostei desse. E esse, sim. Gostei desse PVC corintiano, hein, Doni? Ficou bonitinho nesse PVC corintiano. Eu vivo dizendo uma coisa assim, eu não quero ser um Budsman de torcida. Mas se eu tiver que optar por um ambiente, o primeiro, o da Neoquímica Arena, segundo do Allianz Parque, terceiro do Morumbi e em último lugar do Maracanã, que é a torcida que execrou o Hugo Souza. Que a bola vinha no pé do Hugo Souza, criticado por não saber jogar com o pé, e quando a bola chegava no pé direito dele, falou, não, cara, isso atrapalha, não ajuda. Nós estamos para torcer para o time ou para atrapalhar o time? E o Corinthians ajuda o time até o limite da paciência, que é o apito final. Agora, eu acho que é muito difícil a situação. É muito difícil também porque o desespero vai tomando... A contratação do Héctor Hernandes, eu não consigo entender. Cara, é um jogador de 27 anos que jogou espanhol, que jogou
uma partida de Campeonato Espanhol na vida. 10 anos atrás. O requisito dele é ser artilheiro do último colocado do Campeonato Português. Ah, ok, ele veio do time do Hugo Souza, que foi rebaixado. Mas o goleiro do time rebaixado faz o que pode. O artilheiro faz 45% dos gols do time que foi rebaixado. Não é nem esse o ponto. O ponto é o jogador espanhol, a maior liga do mundo, ou a segunda, é a da Espanha, e o cara conseguiu jogar em 10 anos de carreira um jogo do Campeonato Espanhol. E ele é contratado pelo Corinthians. Então, tá bom. O que faz isso? O que provoca esse tipo de contratação? Pânico. Pânico. É só isso que provoca. O cara, ele não... posso queimar minha língua. Ele pode chegar aqui, arrebentar e fazer gol. Virar o Vegete. Beleza. Agora, não tem um argumento para contratação. Não tem argumento e não tem convicção de novo. Porque está tentando o Arthur Cabral, por quê? Se o Hector já fosse realmente a esperança, né, dos gols que não acontecem, ou né, para resolver o problema dos gols perdidos no Corinthians, o Corinthians não avançaria com o Arthur Cabral. Que eu não acredito muito que vai concluir um negócio desse, que aliás para mim seria uma loucura, 15 milhões de euros. O Corinthians gastou em 18 jogadores, Domi, 170 milhões, agora quer gastar em 100 milhões. Então, quer dizer, é tão estranho como essa contratação do Hector que o PVC citou. Qual?